Oi, eu sou a Hortelansky e acho que muitas pessoas, incluindo você que está assistindo esse vídeo, já ouviu falar de um jogo chamado Alice Madness Returns ou American McGee's Alice. Se não, já ouviu falar ou viu o design memorável desse jogo e da personagem principal em algum lugar. Sendo um jogo baseado na famosa história e livro de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, porém uma versão mais assustadora e sombria dessa história. Esse jogo já fez muito sucesso, tanto que possui não só um, como 2 jogos, os 2 feitos pela Electronic Arts. E como está no título de um deles, foi criado pelo American McGee. Para quem acompanha o jogo deve saber que ia ter uma continuação e que seu criador estava buscando fazer ela em 2023. Porém, infelizmente a EA não aceitou, então a franquia que iria receber seu último e terceiro jogo não pôde ter sua continuação. Mas para a felicidade de todos, recentemente foi anunciado pelo American McGee que será produzido um novo jogo, como forma de substituição do terceiro jogo de Alice, que já tem o nome Dreadfulland. E é sobre esse projeto que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica até o final que eu vou explicar tudo o que está acontecendo e como vai ser esse novo jogo. Hoje em dia, muitos podem conhecer o jogo Alice Madness Returns, um jogo lançado em 2011 pela EA Games, que se trata de uma versão reimaginada da história de Alice no País das Maravilhas, uma versão mais sombria, por uma perspectiva de uma Alice traumatizada e lutando com seus demônios internos e alucinações de um mundo repleto de fantasia e caos, ao invés de uma Alice simplesmente curiosa e criativa desvendando um mundo fantástico e intrigante como no livro. O que muitos não sabem é que Alice Madness Returns não é o único jogo, e sim uma continuação do jogo lançado em 2001, American McGee's Alice. Os 2 jogos têm como principal instrumento a narrativa, história e jornada. A história se passa na época vitoriana, no final de 1800. No primeiro jogo, encontramos a personagem Alice Liddell no asilo Rutledge, que é como se fosse uma espécie de manicômio. Ela foi internada nesse ambiente após um colapso mental decorrente de traumas de seu passado em sua infância, onde seus pais e sua irmã Lizzie foram mortos em uma noite de um incêndio trágico. Alice, como forma de escapar de seus traumas, se refugiava em sua mente em um país das maravilhas, cheio de criaturas e seres fantasiosos. Um lugar até então belo e colorido devido às suas alucinações e perturbações, o seu país das maravilhas agora se encontra em caos e precisava ser salvo da maléfica Rainha Vermelha. Passando por toda essa trajetória, derrotando inimigos e passando por personagens clássicos do livro, finalmente libertamos o País das Maravilhas, que volta ao seu estado vibrante e belo. E junto com isso, a mente de Alice se estabiliza, e Alice, depois de muito tempo, finalmente é liberada do asilo Rutledge. Já em Alice Madness Returns, após os acontecimentos do primeiro jogo, encontramos Alice em um ambiente novo, no orfanato Raio de Luz. Ai, meu Deus. Num orfanato para órfãos mentalmente instáveis e traumatizados. Mesmo com Alice já tendo 19 anos de idade nesse ponto da história. Aqui conhecemos o Dr. Bambi, um psicólogo, psiquiatra, enfim, que usava a hipnose como terapia para fazer com que as crianças do orfanato, incluindo Alice, esqueçam de seus traumas. As alucinações de Alice sobre o País das Maravilhas estavam voltando, até que ela volta ao estado de loucura e retorna ao País das Maravilhas em sua mente. Lá, encontra novamente o gato risonho, e ela é informada que o caos e ruínas voltou para o País das Maravilhas, e entramos em uma jornada onde Alice passa a descobrir mais sobre seu passado. Memórias que haviam sido escondidas por lavagem cerebral no fundo de seu subconsciente, aos poucos foram lembradas. E Alice passou a lutar contra seus monstros internos, buscando cada vez mais a verdade sobre o que de fato aconteceu desde o incêndio e a tragédia que matou sua família, passando por culpa, medo e luto, até que ela descobre não só a verdade sobre pontos diferentes de sua vida, como a pessoa por trás de tudo. Todos esses anos, derrotando o antagonista,
tanto no mundo em ruínas de sua mente como na vida real. Então, o jogo termina, com o País das Maravilhas em paz, misturado com o mundo real, deixando um final em aberto. American McGee, um designer de jogos que já trabalhou em clássicos como Doom e Quake, após uma demissão, ele se reencontrou na indústria de jogos com a empresa Electronic Arts, produzindo uma versão reimaginada de Alice no País das Maravilhas, American McGee's Alice. O jogo na época de lançamento teve uma recepção ok, embora um pouco conturbada, pois o jogo foi o primeiro da EA com classificação M para maiores de idade, e teve algumas polêmicas na época. Lá pro final dos anos 2000, foi negociado com a EA e com a empresa do American McGee alocada na China, a Spice Horse, uma continuação de American McGee's Alice. O jogo foi aprovado e logo em 2011 foi oficialmente lançado, tendo uma recepção mista dos críticos. E bem positiva pelo público e conseguiu atrair mais pessoas e formar uma fanbase maior em torno do jogo e seu universo. O tempo foi passando e o jogo, sem precisar de nenhum financiamento de marketing da EA, continua vivo e ganhando cada vez mais popularidade, mantendo uma comunidade ativa. Mesmo com a própria EA esquecendo dos dois jogos, pessoas continuavam fazendo inúmeros cosplays dos personagens, pessoas continuavam comprando e produzindo bonecos, artes relacionadas ao jogo, fazendo lives e incontáveis gameplays, entre outras coisas. Em 2017, American McGee citou estar planejando um possível terceiro jogo de Alice. Com o passar do tempo, foram sendo anunciados mais detalhes sobre esse jogo, nomeado então como Alice Asylum, que seria o terceiro e último jogo da franquia, encerrando definitivamente a jornada de Alice. Então começou o trabalho e os esforços para tornar esse jogo realidade. Foi criado um Patreon para que os fãs pudessem contribuir com a produção da bíblia de design do jogo enquanto acompanhassem todo o processo. Depois de muito tempo após planejamentos e designs de vários artistas junto com o McGee, em 2023 o projeto, com sua ideia totalmente pronta, foi apresentado para a Electronic Arts. Os fãs estavam ansiosíssimos com o projeto, e até outras pessoas de fora acharam interessante a ideia desse novo jogo. Até que finalmente todos receberam uma resposta bem desagradável. American McGee anunciou que, embora muitas tentativas e negociações sobre a continuação do jogo, a EA recusou. Isso aconteceu devido a diferenças criativas e de mercado em relação à empresa na época dos primeiros dois jogos em relação aos tempos atuais. Para a EA, o jogo anterior não teria lucrado o suficiente para eles considerarem fazer uma continuação. Então, American McGee tentou ao menos pedir permissão para levar o jogo para continuar em outra empresa. Mas a EA não quis liberar o IP do jogo e manteve a propriedade do jeito que estava. Muitos fãs estavam decepcionados e xingando a EA horrores. Acontece que a EA passa por momentos cabulosos, onde só se importa com dinheiro absoluto mais do que de fato produzir jogos. E isso dá pra ver claramente com a empresa entregando milhares de jogos e DLCs e compras à parte de jogos mal feitos que ninguém pediu para tentar arrancar dinheiro de otário, enquanto jogos como Alice Madness Returns foram abandonados repleto de bugs. O jogo ficou em um limbo e a EA não quis continuar nem passar o jogo pra frente, porque aparentemente Alice Madness Returns é importante pro catálogo deles, mas não o suficiente para fazer uma continuação, que tenho certeza que não seria um problema para eles. Alice Asylum seria um jogo simplesmente maravilhoso, e muitos como eu pensam que seria um dos melhores jogos da atualidade. Um jogo de Dark Fantasy, com um design e gráficos incríveis, mecânicas novas, uma história impecável que continuaria a jornada na vida de Alice e seu País das Maravilhas. O American McGee, a partir dali, falou que iria se aposentar da indústria dos games, que não continuaria mesmo com a franquia do jogo, pois seu trabalho já estava feito e infelizmente a EA não quis aceitar continuar. Então ele agradeceu todo o apoio do pessoal e falou que a partir dali, se qualquer pessoa quiser fazer algo a respeito do jogo ou cobrar de alguém, tinha que ver isso com a EA, pois é ela que detém os direitos autorais do jogo. E inclusive saiu na época algumas notícias sensacionalistas de que o American McGee tinha ficado tão abalado com o cancelamento do jogo que ele saiu da indústria de jogos, sendo que não foi
isso foi bem isso que aconteceu, não. Tipo, claro que isso decepcionou ele, mas ele já ia se aposentar mesmo, depois da produção de Alicia's Island. Seria o último jogo da carreira dele no desenvolvimento de jogos. E como o jogo foi cancelado, ele só adiantou essa fase da vida dele. Não sei se vocês pegaram a parada da Spice Horse ser na China, mas o American McGee, desde antes da época do Alice Madness Returns, mora na China. E lá ele se casou e teve filhos e tem uma boa vida. Lá para 2015, o American McGee e sua esposa, Yenny Zhang, abriram uma empresa de bichinhos de pelúcia, a Plush Dreadfuls. A empresa deles, com o passar do tempo, até os dias de hoje, principalmente depois de 2020, foi crescendo cada vez mais e hoje eles já venderam mais de 500 mil pelúcias. A Plush Dreadfuls produz principalmente bichinhos de pelúcias, com sua maioria sendo coelhos, focando em saúde mental e com as pelúcias servindo como suporte emocional. Cada coelho possui uma temática diferente relacionada às condições mentais ou físicas, emoções, traumas, síndromes e etc. Eles servem como um veículo onde a pessoa pode expressar seus sentimentos e suas dificuldades pessoais. Muitas pessoas usam esses bichinhos como forma de aceitação, como forma de explicar para outras pessoas características específicas que poucos entendem, como superação ou até para trazer conforto em momentos difíceis, normalmente relacionados a condições pessoais. Além disso, também abrangem pelúcias que simbolizam grupos marginalizados, como a comunidade LGBT, e também recentemente estão trazendo mais produtos relacionados ao jogo da Alice, como o Cheshire Cat e a própria Alice como um coelhinho. Tudo é feito com bastante carinho, com o intuito de ajudar as pessoas que passam por essas dificuldades. Alguns exemplos de Dreadfuls, que são os bichinhos de pelúcia, são o coelho da disforia, o coelho do TDAH, é o meu coelho! Tem também da ansiedade, da depressão e do amor também, com a empresa já possuindo mais de 300 variações diferentes de pelúcias. Em dezembro de 2025, o American McGee organizou um evento de encontro de fãs no Japão, não só para fãs da Plush Dreadfuls, como também da franquia de Alice. Esse evento mexeu muito com ele, pois pessoas levaram cartas para ele e contaram o quanto tanto os jogos American McGee's Alice como Alice Madness Returns e as pelúcias de Plush Dreadfuls impactaram positivamente na vida deles. Isso tanto de estrangeiros como japoneses mesmo. Falaram o quanto os jogos da Alice conversam diretamente com os problemas internos e ajudou a passar por situações difíceis. E como os Dreadfuls ajudaram da mesma forma os jogos. Isso fez ele ficar emocionado e também inspirado para tentar mais uma vez produzir jogos e contar histórias, pois, como ele disse, ele tinha ainda histórias e ideias criativas para contar, e ele não podia continuar guardando para ele mesmo. Então, em janeiro de 2026, foi anunciado Plush Dreadfuls The Game, o jogo que iria ocupar o lugar de Alicia's Island. O jogo foi inicialmente apresentado como Plush Dreadfuls The Game, mas em breve o nome foi atualizado para Dreadfulland, que é bem mais legal, vamos ser sinceros, né? Espero que não mudem, é um nome bem legal. O jogo veio como um sucessor espiritual de Alice. No caso, sucessor espiritual seria um jogo criado para capturar a essência, mecânicas e estilo de um clássico amado, sem usar o nome oficial. Eles costumam surgir quando os criadores originais não conseguem os direitos autorais da franquia ou buscam inovar além dos limites impostos pelas empresas originais. O jogo novo é colocado como o sucessor espiritual e, na minha opinião, é algo como se a EA tivesse matado a Alicia's Island e Dreadfulland fosse a reencarnação. Aqui é do cão. Sem a Electronic Arts e sem problemas com direitos autorais, o jogo vai trazer uma lore para os diversos personagens da Plush Dreadfuls, se passando não só no mesmo universo, como após os acontecimentos de Alice Madness Returns. É apresentado o personagem James, de 10 anos, que assim como Alice, perdeu seus pais e agora convive com os Ashcrofts, casal que colocam o garoto em grande sofrimento. O garoto é levado por uma máquina feita pelos Ashcrofts para um mundo distópico dentro de sua mente, chamado de Dreadfulland. Lá ele encontra os Dreadfuls, criaturas que vivem naquele mundo, cada um representando diferentes características emocionais e condições humanas. Lá ele se aventura,
junto com esses seres em uma jornada de autodescobrimento e desenvolvimento emocional. Como é possível ver, é uma descrição bem parecida com os jogos e a história de Alice. Porém, tudo sobre Dreadful falado aqui no vídeo tem possibilidade de modificação, ainda mais que a história e os conceitos ainda estão sendo apresentados e trabalhados, tanto por McGee e sua equipe nova de artistas, como inclusive pelo público. Tudo agora está em fase experimental e está produzindo também, além da narrativa, designs e ilustrações por uma pequena equipe de artistas. Tanto que, embora tenha sido pensado primeiramente como um jogo, American McGee está aberto a novas possibilidades com o Dreadful, podendo transformar até mesmo em filme ou série. Provavelmente por conta de Alice Madness Returns lá em meados de 2010, estava entrando em planejamento para se tornar um filme, embora não tenha dado muito certo. Então, American McGee ainda está aberto a possibilidades além de jogos. Assim, o American McGee espera que Dreadful possa trazer um sentimento de conclusão da franquia de Alice, tanto para ele quanto para os fãs. E como será que vai ser esse jogo? O American McGee, assim como ele tinha feito em Alice Asylum, está criando atualmente a narrativa e o processo do jogo junto com os fãs, no sentido que ele está sempre mostrando o processo e novidades e vendo o feedback da galera. Então dá para ter uma plena noção de como vai ficar o resultado final do jogo. Não foi anunciado exatamente qual seria o estilo do jogo, caso acabe se tornando um jogo mesmo, mas imagino que seja algo parecido com Alice Madness Returns, um jogo de plataforma 3D com vários puzzles e monstros pelo caminho. Porém, pelo que o McGee falou, diferente de Alice Madness Returns, que só teve um boss no final, Dreadful teria vários bosses pelo jogo. Como a maioria das informações atuais, como foi citado antes, são mais conceitos visuais, de ambientes e personagens e conceitos narrativos, vou explicar como que pode funcionar essa história, que não é pouca coisa não. A história é bem grande e dá pra ver clara semelhança com as histórias de Alice. Tanto que é cheia de detalhes e olha que é só o início da produção, hein? Pela lore da história, James, o personagem principal, tinha uma vida simples em Londres com seus pais, onde seu pai trabalhava em uma loja de chapéus e sua mãe trabalhava em uma fábrica ao tratava seus funcionários. Eles viviam uma vida bem humilde, com muitas dificuldades, mas mesmo assim davam muito amor e carinho para James. Acontece que a história até então está um tanto em aberto se esses pais do James realmente seriam mortos depois, ou se eles seriam colocados como se tivessem morrido e que em realidade estariam vivos. Até aí, de qualquer forma, James ficaria sem os pais e viveria com os maldosos Ashcrofts. Ainda não foi muito bem explicado como seria a lore exata dos Ashcrofts, mas pelo que tem de informação, eles seriam um casal rico que teria uma relação direta com maus tratos de menores, e o Dr. Ashcroft poderia ser equiparado com o Dr. Bumby, de Alice Madness Returns. Tanto que na história, assim como em Alice, teria toda uma lavagem cerebral e manipulação envolvendo crianças e principalmente o James, assim como aconteceu com Alice em Alice Madness Returns. O jogo teria um universo extenso com uma estética de Dark Fantasy bem parecida com o jogo da Alice. O American McGee ainda não tem uma boa ideia de como ele incluiria mais de 300 personagens de Plush Dreadfuls dentro do jogo e colocou a possibilidade que talvez, para explorar melhor esses personagens já existentes, seja necessário mais de uma história. Um pouco sobre como poderia funcionar a trajetória da gameplay. O jogo vai passar por diversos cenários que representam memórias e aspectos diferentes das emoções do personagem principal. Sempre em cada um desses ambientes, será encontrado no final um boss que não são representados como simples criaturas, mas, na verdade, são uma materialização do ambiente do cenário e as emoções de Robert em torno disso. Sempre após o jogador derrotar o boss, Robert e o jogador passam para um momento de reflexão, onde seus problemas e emoções ganham uma interpretação e entendimento dele próprio, entendendo as circunstâncias de cada emoção e trauma. Alguns temas que o McGee citou que serão trabalhados na narrativa do jogo são integração ao invés de bloqueio emocional. Emoções não são um problema para resolver, elas são uma parte vital de si mesmas. Se curar exige sentir tudo ao invés de não sentir nada.
Identidade exige recuperação mesmo enquanto perdida. Nomes importam sobre o Robert perder sua identidade e ser atribuído o nome James, junto com a perda de identidade dele. Algo bem parecido com o filme Chihiro, que como forma de aprisionar o personagem para uma nova realidade, ele também esqueceria de seu nome e ganharia um outro. Amor necessita de vulnerabilidade. Raiva protege o que importa. Aflição é o amor sem lugar para ir. Controle disfarçado de cuidado é violência. E, por último, se tornar completo significa aceitar tudo de si mesmo. O American McGee mostrou algumas partes do que seria a história do início do jogo, e vou ler aqui para vocês. Na noite, o Dr. Mortimer Ashcroft morreu. O som do trem ecoou pelos ossos de James. Alguns disseram que ele pulou. Outros murmuravam que ele foi empurrado. A polícia considerou que foi acidental. Perguntas pairavam como uma neblina sobre James. O que James sabia era a ausência. O homem que cheirava tinta e medicamentos, que falava lentamente, que guardava segredos por trás de seus olhos, simplesmente se foi. James, com apenas 10 anos, não entende as conversas sussurradas entre os adultos. Não sabe a verdade completa do que o Dr. Ashcroft fez com as crianças sobre seus cuidados. Tudo o que ele sabe é que a coisa mais próxima de um pai que ele já conheceu está morto. A senhora Ashcroft, mais jovem do que seu falecido marido, observa com um olhar que se assemelha a um interesse clínico. Ela não chora em nenhum momento. Nos dias seguintes, James se agarra ao seu bem mais precioso. Um pequeno coelho de pelúcia, desbotado com o tempo e com amor. A única coisa que parece real, o único conforto em uma casa que se tornou um mausoléu. Alice, ele a chama assim. Embora não saiba o porquê, a senhora Ashcroft percebe, ela sempre percebe. Quando ela encontra James chorando em seu quarto, diz a ele que ela pode ajudar. O luto é uma doença. Ela diz, as emoções são perigosas e podem quebrar uma pessoa por dentro. No laboratório do porão, um espaço que cheira a produtos químicos, contém equipamentos que parecem pertencer a um pesadelo. Ela herdou o trabalho inacabado de seu marido. Técnicas para acalmar a mente, suavizar as partes tensas do sentimento. Cria uma pessoa limpa, comportada. James não quer ir lá. Mas a senhora Ashcroft é tudo o que ele tem. O que os equipamentos fazem é uma agonia. Luzes e sons e algo que sente como se sua pele estivesse sendo arrancada de seu crânio. Junto a isso, James grita pelo seu coelho, por Alice. Apegos são a raiz do sofrimento, ela diz, e joga Alice na lareira. James assiste sua velha amiga queimar. Algo se quebra dentro dele. Não apenas seu coração, como a própria realidade. À medida que a fumaça sobe e o coelho se transforma em cinzas, James sente ele mesmo se desmoronar, se desfazendo na escuridão. A última coisa que ele ouve é a voz da senhora Ashcroft. Todos eles estão limpos. Essa cena seria um momento antes de James ir para Dreadfulland, no início do jogo, convivendo com os Ashcroft. Me parece que o momento e os maquinários descritos pelo McGee nessa parte se assemelha muito com a descrição de alguém passando por lobotomia, que em torno dessa época era comum usarem desse procedimento para transformar pessoas com condições mentais diferentes ou até mesmo para controlar pessoas como se fosse uma, entre aspas, cura, porém sendo descrito com outro tipo de máquina mais fantasiosa que expresse mais o sofrimento da cena. James cai através da escuridão congelada, através de camadas de consciência, sem vento, sem som, sem fim. Apenas a sensação de estar sendo arrastado para baixo. Então, repentinamente, ele pousa, suavemente, em um solo que parece veludo. Vê que está em uma ilha flutuante suspensa em um vazio repleto de névoas rodopiantes. Ao longe, outras ilhas, cada uma um mundo distinto por si só.
A ilha em que ele pousou é cheia de uma flora retorcida e desproporcional. Havia silêncio, até que não tenha mais. Você está vazando, diz uma voz. James se vira. Um coelho o encara. Não é exatamente um coelho. É um bichinho de pelúcia. Você está chorando, ele acrescenta. James não tinha percebido e limpa o rosto. Onde estou? Em um lugar em que você não deveria estar, diz uma segunda voz. Um pequeno morcego com asas frágeis pousa ao lado do coelho. Mas estamos felizes que você está aqui. Uma terceira figura emerge entre as árvores espelhadas, mais alto, movendo-se mais devagar. O coelho da depressão. O som de cascos no mármore ecoa pela floresta. Cavalos brancos de carrossel aparecem entre as árvores, uniformes impecáveis. Eles cercam James e as três criaturas com precisão. O trio requer a sua presença, anuncia o cavaleiro principal, com voz fria. O coelho de olhos prateados, o morcego e o coelho da depressão se dispersam nas profundezas espelhadas. Só restam seus sussurros. Corra quando puder, se puder. James, confuso e assustado, é conduzido a um dos cavalos do carrossel. À medida que eles sobem pelo ar, ele olha para baixo. Outras ilhas flutuam no vazio. O cavalo do carrossel o carrega em direção ao centro, em direção aos reis bondosos, em direção à mentira. Essa parte da história eu achei muito interessante. Basicamente descreve a chegada de James em Dreadfulland. Gostei bastante dos Dreadfuls apresentados também, e além desse texto, esse primeiro ambiente de Dreadfulland tem mais informações de como funciona o Bosque dos Espelhos. É literalmente o primeiro ambiente da jornada pelo jogo depois de Londres. E aqui, James já teria se esquecido totalmente de suas memórias, mal lembrando de seu nome, sem saber quem ele é ou de onde ele veio devido à espécime de lobotomia realizada nele. Os Dreadfuls que ele encontra nesse mundo são manifestações de emoções e dores. Dreadfulland é dominado por 3 pessoas ainda não reveladas, que querem destruir esses seres fazendo esse mundo perder sua cor. Como foi citado no texto, esse mundo é como várias ilhas flutuantes, cada uma refletindo uma emoção ou momento traumático e importante na vida de James. Algo parecido com as ilhas em Divertidamente, porém representando traumas e de maneira mais macabra. São várias ilhas e vou citar as que já foram descritas, entre outros ambientes também. Representação da ansiedade. A ansiedade na história ganha a forma de uma estação de trem, algo bem parecido com o trem infernal de Alice Madness Returns. A estação da ansiedade não é uma estrutura comum, é um sistema caótico, cheio de trilhos extensos por todo lado. Foi nesse ambiente que James disse um último adeus para um de seus pais, sendo um lugar com o objetivo de evocar para o jogador o mesmo sentimento que ele sentiu, provavelmente se tratando da morte do Dr. Ashcroft. O Cemitério das Mentiras. Aqui é retratado a morte dos pais biológicos de James. Esse é o momento onde se é descoberto que, em realidade, eles não estão mortos, e sim em asilos, e que os Ashcrofts arquitetaram um plano para as pessoas pensarem que eles estavam mortos. No cemitério, tem 3 lápides principais em destaque, 2 dos pais de James e uma de Robert, a verdadeira identidade de James. Foi colocado como se os 3 da família estivessem mortos. Eles mataram Robert no papel para que James pudesse existir sem complicações. A sepultura está vazia, não há nada embaixo da terra. Mas a pedra é real, e a mentira também. Imagino que, embora o American McGee tenha falado que não sabia se realmente mataria os pais biológicos de James, sim ou não, que seja mais provável que os pais dele estejam vivos, ainda mais para trazer um pouco de justiça, visto que na história da Alice, os pais dela e a irmã morreram sem volta. A chapelaria. O lugar onde o pai de Robert trabalhava. O único lugar de toda sua infância que ele se sentia totalmente seguro. Robert não sabia que o mercúrio utilizado nos chapéus estava lentamente envenenando seu pai. Que eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao envenenamento, pois ele teria começado a se envenenar sem saber e, ao mesmo tempo, depois ele não morreria e sim seria dado como morto. Então, se realmente ele não morrer
esse acontecimento pareceria meio jogado. Então queria ver como isso seria desenvolvido depois. As docas da despedida. É uma representação emocional e surreal das memórias do personagem sobre as docas de Londres. Possui um literal coberto de neblina, um rio largo e escuro, pontes que se erguem ao fundo, barcos ensanguentados, um lugar úmido e sombrio. Tudo representa o luto. O garoto agora participa ativamente da sua própria destruição emocional. A culpa distante que ele sente é o último sinal antes de tudo se esvair e perder sua cor. A mansão dos Ashcrofts. É uma casa distorcida com uma arquitetura confusa, onde os espelhos espalhados mostram a dualidade entre James e Robert, com a versão de Robert estando preso e sofrendo dentro dos espelhos. Esse lugar representa o ponto onde Robert foi transformado em James. A mansão é um labirinto. No porão, ele encontra a máquina que extraiu a sua identidade anteriormente, provavelmente a mesma que enviou ele para Dreadful. Há indícios que esse processo estaria se revertendo. O objetivo é confrontar essa estrutura, uma casa que nunca foi segura, e encarar a origem de sua perda de identidade. A fábrica de fornos. Representa as memórias de Robert ligadas ao trabalho de sua mãe, o ambiente industrial gigantesco e opressivo. O local simboliza um sistema desumano que consome as pessoas, refletindo como a mãe de Robert foi desgastada por esse trabalho. A figura da mãe aparece sempre trabalhando, porém incapaz de ver Robert, reforçando o distanciamento emocional. A grande máquina no centro representa a perda da individualidade. Além disso, também teria um parasita, lampreia, que representa os Ashcroft, que drenam a vida e as emoções de Robert, assim como aconteceu com a sua mãe. O labirinto do hospital. Esse seria um ambiente que reflete memórias de onde se encontra, na verdade, o lugar que estão os pais biológicos de James. Aqui tem monumentos de enfermeiros gigantes como símbolos de autoridades. Também tem outros lugares ou ilhas citadas, porém que ainda não tem tantos detalhes, como uma escola e uma ilha que seria focada na raiva de James. E todos esses ambientes já têm várias representações feitas pela equipe do American McGee. Ele também já citou que queria fazer algumas coisas inspiradas na mitologia grega ou romana, porém sinto que com o tempo a história começou a ficar quase exatamente igual a de Alice e perdeu um pouco do espaço que ele poderia trazer para ideias novas como essa da mitologia grega, ou romana, enfim. Além de, como eu já falei, tem a possibilidade desse jogo mudar o rumo e virar outro tipo de mídia. Recentemente, o American McGee fez uma parceria com uma produtora de animações stop motion para produzir animações promocionais da marca. E penso que isso pode abrir uma possibilidade de Dreadful se tornar uma série ou filme em stop motion. Algo parecido com Coraline, O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, entre outros. E acho que combinaria perfeitamente com esse universo. Seria uma ótima oportunidade de apresentar essa história. Claro que isso é só uma suposição minha. O American McGee não falou nada de ele estar pensando em transformar Dreadful especificamente em um filme stop motion. Mas como ele tá em aberto, né, há várias possibilidades, fica no ar aí essa possibilidade também. Dreadful tem muitos passos para andar e obviamente o McGee precisa de bastante dinheiro para jogar esse projeto para frente. Ainda mais que ele ainda não fez nenhum acordo com nenhuma outra empresa para conseguir fundos para esse jogo ou talvez filme. Então ele decidiu que enquanto a narrativa ainda está sendo construída, ele agora produziria um jogo menor, dentro do mesmo universo de Dreadful, como forma de investimento de dinheiro e marketing do projeto principal. E já anunciou o conceito e alguns designs, até mesmo em 3D, sendo ele Plush Dreadful's Spare Hearts. Este é um jogo calmo da categoria Cozy Game, que se passaria antes de Dreadful. Seria algo parecido com Stardew Valley e Animal Crossing, pelo que eu entendi, porém ainda mais simples. E esse tipo de jogo tem um público bem grande, então acho que poderia dar bem certo e realmente abrir as portas para Dreadful. American McGee é o nome completo do autor, e James não foi escolhido à toa
como o nome do personagem. Pois assim como a franquia de Alice, Dreadful-Land também expressa situações que o próprio McGee passa e já passou em sua vida. Ele colocou seus sentimentos e muito carinho na franquia de Alice. Imagino que isso não seja diferente para Dreadful-Land. Tanto esforço, dedicação e cuidado explica esses jogos terem histórias tão emocionalmente profundas e o motivo de tantas pessoas se identificarem com o jogo. Infelizmente, às vezes, pessoas com bons projetos acabam encontrando empresas terríveis como a Electronic Arts, que pode já ter tido épocas boas, mas que agora só pensa exclusivamente em lucro absoluto. Sou muito fã da franquia e vou acompanhar cada novidade de Dreadful-Land que sair. Muitas dessas informações de Dreadful-Land estão sendo mostradas nas redes sociais do American McGee, como no Instagram e no Twitter. Então, se vocês quiserem acompanhar mais ativamente, é só ir lá que tem tudo sobre Dreadful-Land, Plush Dreadfuls, Spare Hearts e novidades da loja Plush Dreadfuls também. Pretendo trazer mais vídeos sobre, se minha rotina maluca me deixar. Porque, sério mesmo, Alice Madness Returns é um dos meus jogos favoritos e fico feliz de explorar qualquer coisa relacionada sobre. Acabou que eu nem percebi, mas esse vídeo parece um pouco com o vídeo passado, pois esse fala sobre a continuação no lugar do jogo cancelado Alice Asylum, e o vídeo passado é sobre um jogo que foi cancelado também. Então, se você gostou desse, recomendo que visite o vídeo anterior também. Eu vou tentar deixar aí no card e colocar na descrição também o link do vídeo passado. Queria agradecer ao pessoal que começou a me seguir e pela galera do vídeo passado. Eu realmente não imaginava que o vídeo daria tão certo. Tipo, eu imaginava que poderia ter mais visualizações, pois estou fazendo vídeos mais produzidos, mas não que superaria tanto a média do meu canal de antes, que era de até 100 visualizações. E o anterior pegou bastante, pelo menos pra mim, então queria agradecer pelo carinho e pela interação de vocês. Eu demorei bastante para trazer esse vídeo, mas como eu já citei aqui antes, ainda tô me organizando e aprendendo a fazer esse tipo de conteúdo e aos poucos vou me adaptando, pegando as manhas e vou trazendo mais vídeos para vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais algum vídeo, então se quiser receber, se inscreva e ative o sininho. Não se esqueça de deixar o like e comenta o que achou do vídeo. O que você acha de Dreadful-Land e de American McGee's Alice. Ou se não, só bota um emoji aí nos comentários que já me ajuda bastante aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!